Outra coisa que José ensina aqui para nós. José ensina o seguinte: os desafios, gente, eles vão vir um atrás do outro, tá? Ele saiu do fundo do poço e achou que agora estou livre. Tava não, querido. Tava bem como administrador, pensou que estava tudo bem. Tava não, voltou. Então você já ficou nesse processo, gente, que parece que você está conseguindo e de repente volta um monte de degrau para baixo. Dá um cansaço danado, né? Aí você pensa, deu errado, deu não, querido, faltou alguma coisa para pegar lá atrás. Então fica de olho, pega o que tem que você torna a subir. Agora outra coisa que José ensina pra gente. José era excelente em tudo que ele fazia. Tem gente que fala assim: eu finjo que trabalho porque ele finge que me paga. Eu nunca vi uma frase tão burra na minha vida. Desculpa a expressão, mas se você já falou isso na sua vida, retira em nome de Jesus. Isso é burrice. Sabe por quê? Porque enquanto você finge que trabalha, ninguém vê a sua produção. E se ninguém vê o resultado do que você faz, você não sobe, não vai ser reconhecida. Aí você fala assim: mas eu não estou sendo paga para isso. Faça a si mesmo, porque tudo que a gente faz tem que ser para Deus. E Deus não deixa de pagar ninguém. Ele vai ver, em algum momento isso vai ser bom para você. Pois José fez isso, gente. Ele entrou como escravo naquele lugar, mas ele não agiu como escravo, não. Ele procurou saber como é que fazia, ele procurou desenvolver os trabalhos, ele foi mostrando a capacidade que ele tinha. De escravo ele passou para administrador. Mas por quê? Porque ele foi excelente desde o primeiro. Qual é o ponto que está o seu sonho? Porque José não se economizou, não. Às vezes você tem um sonho de ser um grande empresário e você agora ainda é funcionário de uma empresa. Eu lembro de um menino, um rapaz de uma cidade do interior onde eu já morei, que ele até os 18 anos bebeu, não estudou, largou estudo, família toda crente, ele era o único que desviado da história. Um dia ele se converteu. E aí ele falou assim: primeira coisa que eu vou fazer, vou voltar a estudar, vou trabalhar, vou honrar o nome de Deus com a minha vida. E aí ele foi procurar um emprego. Entrou numa empresa de venda de seguros. E falou com o cara assim, fez todos os testes, passou em todos, era tranquilo o trabalho, não precisava de muita capacitação. Foi fazer uma entrevista com o dono. O dono falou para ele assim: eu só quero saber o seguinte, você gosta de vendas? Aí ele falou: odeio. Aí o cara falou assim: você quer um emprego mesmo? Ele falou: o que eu mais quero na vida hoje é um emprego. Como é que você fala que você odeia ser vendedor e está pedindo para o dono? Como é que eu vou te dar um emprego sabendo que você não gosta de ser vendedor? Ele falou assim: você só quer saber o que eu gosto? O que eu quero na vida? Eu quero estar no seu lugar um dia. Eu quero ser o dono da empresa igual o senhor é. Não nasci para ser vendedor, não. Eu nasci para ser dono de uma empresa. Mas para eu chegar a ser dono da empresa, eu tenho que ser o melhor vendedor da sua empresa primeiro. Se o senhor me der uma chance, eu vou provar para o senhor que, gostando ou não gostando, eu vou ser o melhor vendedor que o senhor tem. Hoje esse cara tem várias empresas. Ele foi o melhor vendedor daquela. Então você começa de baixo, está pequeno o seu sonho, seja excelente nele. Não espera ser grande para ser excelente. Seja excelente no pequeno, senão você não merece o grande. Se você ficar se economizando, se você ficar esperando para depois, se você ficar esperando ser perfeito para depois fazer, quantas pessoas dele podiam estar fazendo alguma coisa? Ah, mas não posso ainda não. Não posso porque eu ainda não sei tanto. Faz com o que você tem. Com o que você tem, você vai ser melhor naquilo que você tem agora. Você vai se capacitar e vai ser melhor com mais um degrau. Se você fica se sabotando e deixando para ser perfeito, para depois fazer, você sabe por que você faz isso? Vários motivos. Um deles é porque você é orgulhosa. Orgulho, Elizabeth? É orgulho. Porque todo mundo na vida erra, você não pode. Todo mundo na vida faz coisa que vacilou. Eu não posso errar. Não pode, por quê, filho? Eu erro, o outro erra, então você não pode errar? Pode sim. Então, desce o seu orgulho, encara isso e faz mesmo sem ser perfeito. Então, vamos sair do looping, porque muitas pessoas ficam no loop esperando perfeição. Sai desse lugar. Isso é insegurança. Isso é medo do fracasso.
Isso é medo de você fazer uma coisa e essa coisa não dá certo e as pessoas olharem para aquilo ali e acharem que você é incompetente. Mas sabe de onde vem essa sensação de incompetência? De você. Vão dizer isso de mim. Não, ninguém vai dizer nada não, filho. Você que já disse para você. Se você não disser para você mesmo que você é incompetente e o outro disser, você nem quer saber do que o outro falou. Mas se você já se acha insegura, incompetente, aí sim você vai se incomodar com o que o outro falar. Se eu der um tapinha na sua mão aqui, não vai doer nada. Mas se ela tiver queimada, se eu encostar o dedo sem gritar, é ou não é? Então, para de sabotar você. Às vezes você está esperando ser perfeito porque você tem medo da crítica, só tem medo do que o outro vai falar. Se tem alguém criticando você, é falta do que fazer. Se tem alguém que está vigiando a sua vida só para criticar você, é porque não tem competência para fazer nada, está com medo de você fazer e ele perceber a incompetência dele através da sua vitória. Agora você vai paralisar a sua vida por causa de gente que não tem o que fazer? Vamos seguir em frente, gente. Não dá tempo de ficar ligando para quem critica, não. Sério? Ah, mas é crítica construtiva. Crítica construtiva só serve de quem constrói alguma coisa. Fulano não constrói nada, então não interessa a crítica de quem não constrói. Tá? Se tem alguém construindo muito e tem para te ensinar, escuta. Tá? Seja humilde. Aprenda com quem sabe mais do que você. Isso é uma questão de humildade. Mas o sujeito não faz nada na vida, à toa, não quer saber de responsabilidade, quer criticar a tua vida, você vai escutar? Por favor, querido, me poupe, certo? Fala, filho, tenho mais o que fazer, dá licença. Você acha que Jesus ficava ouvindo abobrinha? Ouvia não, filho. Ouvia não. Isso não é ser cristão, ficar parado esperando, deixando outra pessoa paralisar você. Não faça isso. Olha, não se preocupe com o que os outros pensam, não. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Certo? Essa é uma preocupação. Aí tem gente que se revolta e fala assim, não, Elizabeth, mas é uma injustiça muito grande o que te fizeram comigo. José podia pensar. José fez tudo certo. José fez o homem ficar mais rico ainda do que ele já era. E aí o que acontece? Aquele homem prefere acreditar na mulher dele do que José. Eu tenho minha teoria sobre isso. Eu acho que aquele homem sabia muito bem que não foi José, tá? Essa é a minha teoria. Eu acho que aquele homem acreditava em José. Mas se ele não acreditasse em José, ele ia ter que dizer para todo mundo que ele foi o idiota que casou com uma mulher desonesta. Ele preferiu botar José na cadeia do que fazer o papel do bobo que casou com uma mulher que traía ele. Entendeu? Bom, José foi injustiçado, Jesus foi injustiçado, os discípulos foram injustiçados, eu e você seremos injustiçados. Aí tem um monte de gente parando por causa da injustiça do outro. Amiga, vamos crescer? Vamos crescer? Às vezes eu sou ruim, né, gente? Eu tenho uma paciente que eu tento falar com ela com a maior delicadeza. Eu não sou delicada. Eu sou amorosa, mas não sou muito delicada. Aí tem hora que ela fala assim, lá vem a Betinha. Ela me chama de Betinha quando eu fico brava. Quando eu falo com ela, eu falo assim com a maior delicadeza no final, porque eu sei que eu vou... Aí ela falou assim, adianta falar com delicadeza não, que eu sei que você queria me espetar mesmo. Sério? Mas você sabe por quê? Porque, gente, eu quero crescer, eu quero ver você crescer, eu quero ver as pessoas crescendo. A gente não tem tempo para ficar nesse loop aqui o resto da vida não, gente. Jesus tem pressa em realizar o sonho e o projeto de Deus na vida da gente. Então vamos crescer. A vida é injusta mesmo. José, ele foi persistente até o final. E a persistência de José foi uma persistência de saber que o sonho dele era de Deus e ele não perdeu o foco nele. Mas a gente não pode pensar, gente, que persistência é fazer a mesma coisa o tempo todo, mesmo quando não dá certo. Porque às vezes você tem uma estratégia, começa a fazer uma coisa, você faz 5, 10 vezes, aquilo deu errado, e você fala, não, vou ser persistente. Você tem que avaliar o que você está fazendo. O seu sonho, você está na direção dele, mas às vezes a estratégia é que não funcionou. Imagina uma dona de casa fazendo um bolo, ele sola. Ela repete a receita igualzinha,
Não, vai mudar o ingrediente. Então, ser persistente não é bater na mesma porta o tempo todo, não. É avaliar o que você está fazendo, o que está dando, o que não está dando certo, vai mexendo no ingrediente. Eu tenho que ser mais assim aqui, eu tenho que ser menos aqui assim. Isso é ser persistente. É persistente na direção do seu alvo, tá? Quando a gente não faz isso, é por muito medo. Às vezes você fica no mesmo lugar, no looping, porque você sabe assim, eu aprendi isso aqui, eu só sei fazer isso. E aí você não quer aprender uma coisa nova para poder mudar de estratégia, porque você morre de medo de errar. Gente, ninguém realiza sonhos se tiver medo de errar, tá? Eu lembro de uma história de um motorista chamado Alfredo. Ele era um cara que, ele era ousado, ele era motorista, mas era um cara que aprendia, ele levava um cientista há 20 anos para os lugares onde o cientista tinha que ir. E ele gostava de aprender, ele ouvia, ele queria entender o que estava nas palestras, o que estava acontecendo. E um dia, eles foram para uma cidade do interior. E nesse lugar, o cientista nunca tinha ido. Ele foi levar o cientista para dar uma palestra. No caminho, na viagem, a viagem foi longa, ele disse para o cientista assim, não tem muita diferença na aparência minha do senhor. Eles não conhecem o senhor direito. Deixa eu fazer palestra em seu lugar. O cientista falou assim, tu é doido? Você quer fazer palestra no meu lugar? Você é o motorista, eu sou o cientista, eu estudo há anos. Não, senhor, quero diminuir o senhor não. Acontece que há 20 anos eu escuto o senhor falar a mesma coisa, decorei tudinho. Eu sei tudo que o senhor fala, deixa eu fazer isso, eu sinto que eu consigo, que eu posso. É ousadia demais, não é não? E aí, o cientista tentando explicar para ele que não tinha condição de deixar, falou assim, não vou arriscar meu nome para você fazer uma experiência. Ele falou assim, eu arrisco meus trabalhos. Eu trabalho para o senhor o resto da vida, o senhor não precisa pagar mais nada. O senhor vai botar a sua carreira em risco numa palestra só e eu vou botar o resto da minha vida do meu emprego, do meu salário. Me deixa fazer. O cientista ficou curioso e falou, rapaz, você já viu o que acontece no final? Todo mundo faz perguntas para mim. Como é que você vai responder? Ele falou, decorei as perguntas e as respostas. O cientista não tinha mais o que fazer. Ele falou assim, olha, eu estou curioso para saber o que você quer desse negócio. Eu vou largar você fazer isso. Foram para a palestra, chegaram no final, no lugar, trocaram de roupa no banheiro. Foi o motorista, um terno italiano, lá para frente, para se apresentar. E o cientista pegou o capzinho do motorista e sentou no último banco e ficou lá assistindo. O cara deu um show. Ele falou exatamente, palavra por palavra, do que o cientista falava. No final, as perguntas aconteceram, ele respondeu todas. Só que, naquele dia, tinha uma daqueles adolescentes superdotados. Ele sabe a resposta do que ele está perguntando, mas ele quer acabar com quem está falando. Entendeu? Ele fala assim, hoje eu acabo com aquela pessoa ali. Aí ele bota aquela pergunta que ele sabe que ele vai desestabilizar todo mundo, certo? Aí o adolescente, 16 anos, gênio, faz uma pergunta que ninguém nunca tinha perguntado. Você acha que o motorista perdeu o rebolado? De jeito nenhum. Ele falou assim, meu rapaz, a tua pergunta é tão simples e tão fácil que eu vou deixar meu motorista responder para você. Vamos seguir em frente, gente. Não dá tempo de ficar ligando para quem critica. Ah, mas é crítica construtiva. Crítica construtiva só serve de quem constrói alguma coisa. Fulano não constrói nada, então não interessa a crítica de quem não constrói. Tá? Se tem alguém construindo muito e tem para te ensinar, escuta. Tá? Seja humilde. Aprenda com quem sabe mais do que você. Isso é uma questão de humildade. Mas o sujeito não faz nada na vida à toa, não quer saber de responsabilidade, quer criticar a tua vida, você vai escutar? Por favor, querido, me poupe, certo? Fala, filho, tenho mais o que fazer, dá licença. Você acha que Jesus ficava ouvindo abobrinha? Ouvia não, filho. Ouvia não. Isso não é ser cristão, ficar parado esperando, deixando outra pessoa paralisar você. Não faça isso. Olha, não se preocupe com o que os outros pensam, não. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Certo? Essa é uma preocupação.
Aí tem gente que se revolta e fala assim, não, Elizabeth, mas é uma injustiça muito grande o que te fizeram comigo. José podia pensar. José fez tudo certo. José fez o homem ficar mais rico ainda do que ele já era. E aí o que acontece? Aquele homem prefere acreditar na mulher dele do que José. Eu tenho minha teoria sobre isso. Eu acho que aquele homem sabia muito bem que não foi José. Essa é a minha teoria. Eu acho que aquele homem acreditava em José. Mas se ele não acreditasse em José, ele ia ter que dizer para todo mundo que ele foi o idiota que casou com uma mulher desonesta. Ele preferiu botar José na cadeia do que fazer o papel do bobo, que casou com uma mulher que traía ele. Bom, José foi injustiçado, Jesus foi injustiçado, os discípulos foram injustiçados, eu e você seremos injustiçados. Aí tem um monte de gente parando por causa da injustiça do outro. Amiga, vamos crescer? Vamos crescer? Às vezes eu sou ruim, né, gente? Eu tenho uma paciente que eu tento falar com ela com a maior delicadeza. Eu não sou delicada. Eu sou amorosa, mas não sou muito delicada. Aí tem hora que ela fala assim, lá vem a Betinha. Ela me chama de Betinha quando eu fico brava. Quando eu falo com ela, eu falo assim com a maior delicadeza no final, porque eu sei que eu vou... Aí ela falou assim, adianta falar com delicadeza? Não, que eu sei que você queria me espetar mesmo. Sério? Mas você sabe por quê? Porque, gente, eu quero crescer, eu quero ver você crescer, eu quero ver as pessoas crescendo. A gente não tem tempo para ficar nesse loop aqui o resto da vida, não, gente. Jesus tem pressa em realizar o sonho e o projeto de Deus na vida da gente. Então vamos crescer.